Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta oportunidade estaremos apresentando o livro intitulado, aqui está, o livro intitulado A Questão da Água na Grande Área de Belém do Pará, Belém, capital do estado do Pará, no Brasil. Aqui está. Este livro organizado, apresenta os seguintes editores ou os seguintes organizadores, a saber, o pesquisador Steven Uli e a pesquisadora Eliane Lopes de Souza. Este livro é patrocinado, recebe suporte financeiro e patrocínio da Casa de Estudos Germânicos, Fundação Heinrich Böll, a Casa de Estudos Germânicos sediada no campus central da Universidade Federal do Pará. Aqui está a Fundação Heinrich Böll, Casa de Estudos Germânicos, Universidade Federal do Pará, sediada em Belém, a Casa de Estudos Germânicos, dentro das dependências do campus central da Universidade Federal do Pará, óbvia e evidentemente localizada na cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil. Livro este editado em 2004, A Questão da Água na Grande Área de Belém do Pará. Muito bem, vamos apresentar o sumário. Nós temos aqui a organização de um livro com vários artigos, obviamente, notoriamente com vários autores. Então, os editores são Steven Uli e Eliane Lopes de Souza. Aqui nós temos o capítulo 1, Aspectos Gerais e Regionais. Primeiro artigo, intitulado Cidades Amazônicas na Confluência das Águas, de autoria de Edna Castro. Lúcio Flávio Pinto, autor do capítulo 2, intitulado Água, Solução e Problema. Capítulo 3, de autoria de Raimundo Anderson Lobão Souza, Clara Melo, Clésio Cardoso, Victor Barbaz e Alex Souza, autores do artigo intitulado Uso Racional e Sustentável da Água na Aquicultura. E ainda a autora Ana Rosa Baganha Barpe, autora do artigo intitulado A Água Doce na Amazônia, ontem e hoje, o caso do Pará. Muito bem, aqui na parte 2 nós temos a Grande Belém como tema central. O artigo número 5, o capítulo 5, intitulado Financiamento dos Bancos Multilaterais para os Projetos de Saneamento na Região Metropolitana de Belém do Pará, no Brasil, uma reflexão crítica sobre o tema, de autoria de Guilherme Carvalho. Ainda de autoria de José Francisco da Fonseca Ramos, temos o artigo Poluição e Contaminação da Orla de Belém do Pará. O capítulo 7, de autoria de Eliane Lopes de Souza e Gisele Corrêa dos Anjos, intitulado Contaminação das Águas Subterrâneas, uma visão parcial da situação de Belém do Pará e dos problemas decorrentes. Ainda de autoria de Josafá Ribeiro de Oliveira, nós temos o capítulo 8, intitulado Caracterização das Potencialidades Aquíferas da Região Metropolitana de Belém do Pará, com proposta técnica para a perfuração de poços tubulares. Aqui no capítulo 9, de autoria de Manuel José dos Santos Sena e André Luiz Amarante Mesquita, o capítulo 9, intitulado Descrição da Técnica de Modelagem Numérica do Escoamento na Baía do Guajará, em Belém do Pará, Brasil. Capítulo 10, intitulado A Ocupação Urbana como Fonte Poluidora dos Corpos d'Água na Região Amazônica, Estudo de Caso, Composição e Biomassa Primária da Foz do Igarapé, Tucunduba, em Belém do Pará, de autoria de Rosildo Paiva, Nuno Alves, Corrêa de Melo, Paula Graciete Gouveia, Caio Rodrigues Ramos e Solange Costa. Muito bem, aqui está, mais uma vez, Fundação Heinrich Böll, Universidade Federal do Pará, Casa de Estudos Germânicos, ano de 2004, edição deste livro, intitulado A Questão da Água na Grande Área de Belém do Pará. Organizadores Steven Uli, presidente em 2004 da Casa de Estudos Germânicos, e Eliane Lopes de Souza. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós. Em breve estaremos apresentando outros importantes
conteúdos científicos. Agradecemos.